Ezequiel, que era ao mesmo tempo um profeta e um sacerdote, foi levado ao cativeiro pelos babilônicos. Enquanto estava no cativeiro, Deus lhe apareceu do meio de um redemoinho numa grande nuvem de glória e fogo, semelhante àquela que guiou os israelitas enquanto caminhavam pelo deserto. A visão de Ezequiel nos leva a uma estranha jornada à terra de Israel, quando foi arrebatado pelo Espírito de Deus e transportado de volta a Jerusalém. O Espírito de Deus então levantou Ezequiel e o transportou a Jerusalém ao templo. O profeta testificou que a glória de Deus ainda estava lá, mas ficou chocado ao ver o que mais estava naquele lugar sagrado. Primeiro, ele viu ali ídolos pagãos da Babilônia. Depois, Deus manda ele cavar um buraco na parede do santuário para deixar Ezequiel ver dentro da casa de Deus. Quando o profeta entrou, ele viu os ídolos da casa de Israel, semelhantes a répteis e animais abomináveis, pintados sobre as paredes. Na porta do santuário, Ezequiel viu mulheres chorando por Tamuz, uma deusa assíria. Finalmente, ele encontrou 25 homens de frente para o oriente e de costas para o templo, adorando o deus egípcio, o deus do sol. E isto entristeceu profundamente o coração de Ezequiel, porque ele viu as abominações ali no templo. E eu creio que Deus quer rasgar um buraco nas paredes das igrejas de hoje e expor os seus pecados. Somos fracos e impotentes para impedir a maré de humanismo e modernismo, porque não somos mais um povo santo de Deus. Se pudéssemos ver o interior das vidas dos pregadores, líderes e povo de Deus em geral, nós ficaríamos abismados. Revelações recentes de corrupção moral e financeira na vida de alguns dos mais importantes representantes cristãos são apenas a ponta do iceberg de decadência espiritual e moral nas nossas igrejas. Não temos direção nessa hora de crise porque não temos líderes espirituais. Muitos dos pregadores mais famosos estão mais interessados em promover a si mesmos do que em promover a Jesus Cristo. Estão mais preocupados com a sua própria prosperidade material do que com o bem-estar espiritual da sua igreja. Abra um buraco na parede de hipocrisia da igreja atual e certamente verá as pessoas se inclinando aos ídolos deste século também. Tudo isso deve ter parecido inacreditável ao profeta Ezequiel. Como o povo de Jerusalém poderia se abaixar a tal corrupção e ainda esperar o favor de Deus? Talvez estivessem apenas achando que o seu favor era um privilégio automático. Muitos acreditam que Deus nunca permitiria que esse templo fosse destruído. Assim, eles tinham um falso senso de segurança, porque eles estavam confiando no edifício e não no Senhor. Outros sabiam que a glória, a Shekinah que repousava sobre a Arca da Aliança no Santo dos Santos, tão poderosa que ela era, a glória de Deus, que ninguém ousava olhar dentro da arca, nem se aproximar dela. Mesmo o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação. Eles estavam tranquilos. Certamente Ezequiel deve ter se perguntado como Deus podia permanecer com seu povo quando este havia violado seu templo dessa forma tão severa. Foi então que algo aconteceu
que Ezequiel pensou que nunca presenciaria. A glória de Deus partiu. Em 3 estágios distintos, a glória de Deus se levantou do querubim onde estava. A glória de Deus saiu da entrada da casa, do templo, e finalmente subiu da cidade, indo para o Monte Oriente. Posso apenas imaginar a glória, a Shekinah, começando a sair da arca pela primeira vez em 1000 anos. Como Deus devia estar entristecido. Aos poucos, a nuvem de glória saiu das asas do querubim e começou a levantar-se acima da arca da aliança. Mais e mais alto subia, até que a nuvem encheu o átrio exterior e depois começou a se afastar do templo, deixando vazio, escuro e sem vida. Aos poucos e com pesar, Deus foi embora de Jerusalém. E ninguém notou, com exceção de Ezequiel. Todos estavam ocupados demais com as suas rotinas diárias, agendas cheias e rituais religiosos, para observar que Deus os havia abandonado. Só podemos presumir que durante os anos seguintes continuaram brincando de religião sem Deus. Talvez o sumo sacerdote mentiu ao povo quando entrou no Santo dos Santos aquele ano e descobriu que estava escuro e que a glória de Deus não estava mais lá. Afinal, não daria para contar ao povo que a glória de Deus desaparecera. O que pensariam? Por isso, provavelmente ficou quieto e não confessou que a glória já tinha partido. Isso nos deixa preocupados com a situação das nossas igrejas nos dias de hoje. Estão cheias de ídolos da civilização moderna. Achamos que podemos ter tudo o que este mundo tem para oferecer e, de alguma forma, ficar com Deus também. A profecia de Ezequiel foi dirigida à nação de Israel, que tinha um relacionamento especial de aliança com Deus. Porém, há uma semelhança marcante com a igreja no mundo de hoje. As acusações do profeta de Deus não foram direcionadas aos babilônios pagãos, mas foram direcionadas ao povo de Deus. A gente demais fazendo os cultos religiosos, porém sem a presença de Deus. Temos cultos, programas, projetos, casamentos, funerais e comunhão, porém não temos a presença e o poder de Deus. Billy Graham disse uma vez que se o Espírito Santo fosse embora da igreja, 90% de todas as atividades continuariam sem qualquer alteração. Uma igreja apóstata, centrada em si mesma, não tem interesse em evangelizar os perdidos, nem tem poder de Deus para convencer as pessoas dos seus pecados. Não podemos permanecer do jeito que estamos e esperar conquistar o mundo para Cristo. Só quando adotamos os valores, as prioridades e as preocupações do coração de Deus é que poderemos ser capacitados pelo Espírito Santo para cumprir nosso verdadeiro chamado de sermos sal da terra e luz do mundo. O avivamento é necessário para trazer de volta a igreja ao cristianismo verdadeiro. Então, o avivamento nos santificará e nos purificará, trazendo maior arrependimento pelo pecado em nossas vidas. Também nos revestirá com o poder do Espírito Santo, levará nossos corações a correr após Deus com novo vigor e devoção. E, finalmente, tal avivamento nos dará uma nova visão da obra de Deus nessa terra. Quando o avivamento vier, levará embora tudo o que não glorifica a Deus e nos deixará focados nele. Seremos incapazes de nos interessar em qualquer outro objetivo ou atração. A madeira, o feno e a palha do esforço humano serão consumidos pela presença de Deus. Somente o ouro, a prata e as pedras preciosas
que são resultado de atividade sobrenatural, permanecerão. Enquanto Deus forma seu caráter em nós, a glória da sua presença se manifestará através das nossas vidas. O clamor de coração por um avivamento foi expresso pelo salmista quando escreveu: porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Salmos 85, versículo 6. Então, quando Deus é glorificado em nossas vidas, experimentamos o verdadeiro propósito para o qual fomos criados. Então, e somente então, poderemos conhecer o poder da sua presença e a alegria da sua salvação. A glória de Deus é a manifestação da sua presença. Em todo lugar onde Deus for reconhecido, adorado e obedecido, Ele manifestará a sua glória. Os israelitas chamavam Shekinah, ou a glória de Jeová. Moisés a viu e o seu rosto passou a brilhar por ter estado na presença de Deus. Eu sou Adriana Costa e você está no canal Costa Estúdio. Sejam bem-vindos e toda semana estaremos colocando mais conteúdo da Escola Bíblica Dominical.